cordeirinhos, tudo bem com vocês? Hoje a tia Viviane vai contar uma história que essa semana é comemorada sobre a Páscoa. Então, a Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi instituída lá no livro de Êxodo, mas no capítulo 12, tá bom? A tia vai mostrar rapidinho para vocês como que foi a instituição da Páscoa. Existia naquele tempo o rei Faraó, juntamente com sua esposa e o seu filho. Então o rei Faraó, ele não queria deixar o povo de Israel ir para Canaã, que é a terra prometida. O rei Faraó falou assim para Moisés e para Arão: olha, eu não vou deixar o povo hebreu sair para cultuar o Deus de vocês, não. Então, Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para o Faraó, se caso ele não deixar meu povo sair, eu vou fazer com que o Egito fique muito triste. Porém, Faraó não deu ouvido. Então, passou alguns dias, Deus falou novamente com Moisés. Então, quando Deus falou com Moisés, ele falou assim: ó, vou mandar uma praga. No caso, são 10 pragas. Ele mandou a primeira praga, ó. A primeira praga é sobre a água que se tornou sangue. Lá no rio, nas torneiras, saía tudo sangue. E mesmo assim o faraó não deixou o povo ir. Segunda praga, praga das rãs. As rãs saíam pulando de todos os lugares. Então, mesmo assim, Faraó não deixou o povo hebreu ir. Na terceira praga, o povo do Egito, aqui, ó, eles detestavam os piolhos, porque eles achavam que piolho era coisa muito suja. E mesmo assim, o Faraó não deixou o povo ir. A quarta praga é sobre as moscas, aquele tanto de mosquito voando, e mesmo assim o Faraó não deixou. E de acordo com que ia passando as pragas, olha, mais a quinta praga, ó, a morte dos animais. Imagina todos os animais mortos por causa do Faraó não deixou o povo de Deus ir lá para a terra de Canaã. Chegou a sexta praga. A sexta praga, olha aqui, ó, começou a nascer um tanto de machucado no Faraó, nos outros egípcios. Essa praga chama praga das úlceras. Lá vai a sétima praga. Olha a sétima. É quando começou a cair fogo do céu, pedra, e aquele povo tudo ficando mais machucado ainda. Aí lá vem a oitava praga. Olha a oitava. A praga dos gafanhotos. Imagine vocês comendo e aquele tanto de gafanhoto em cima. Foi uma coisa muito ruim. Lá vem a nona praga. Olha, a nona praga é aquela praga onde as nuvens, as neblinas eram tão assim densas, as pessoas podiam até tocar. Olha a mãozinha tocando, ó. Imagina vocês quando o céu tá bem assim escuro para chover e vocês poderem tocar. Olha que coisa horrível. Só que chegou na décima praga. Faraó não deixando o povo ir, Moisés e Arão foram lá e falou: ó, esta última praga vai ser uma praga terrível, onde vocês vão chorar muito. E mesmo assim ele não deu ouvidos. Porém, Moisés e Arão chamou o povo hebreu e falou assim: ó, para que essa praga não atinja vocês também. Porém, lembrando que essas pragas não atingiu o povo de Deus, tá bom? Não atingiu só os egípcios. Aí Moisés falou pro povo assim: olha, para que essa última praga, Deus tenha certeza que você é do povo dele, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar sangue de cordeiro, olha aqui, ó, essa é a décima praga, sangue do cordeirinho nos umbrais da porta. Porém, quando o anjo da morte chegar, ele vai ver que tem sangue nos umbrais das portas.
e não vai matar o seu primogênito. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. E Faraó tinha um filho. Ele tinha um primogênito. Olha ele aqui, ó. Olha o filho do Faraó. Porém, o Faraó não deu ouvidos. Falou assim, como se já passou 9, mais uma não vai adiantar. E o Egito estava sofrendo. Porém, o povo de Deus também sofria na mão do Faraó, porque ele escravizava o povo de Deus. E Deus ficava chateado com isso. Então, ele mandou a 10ª praga. A praga se chama morte dos primogênitos. E para isso, a tia está falando, foi instituída a primeira Páscoa. O que é a primeira Páscoa? Olha, o cordeirinho mais novinho, era morto, passou o sangue nos umbrais das portas e a carne do cordeirinho eles assavam e comiam, junto com ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque eles iam lembrar dos anos difíceis que eles passaram no Egito. Olha, para vocês verem. E comiam pão, olha aqui, ó, o pão sem fermento. Por quê? O pão sem fermento é aquele pão fininho, sem alteração de nada, porque Deus não altera as coisas. Deus deixa do jeito que Ele quer. Lembra disso? Então, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Quando chegou a noite, o anjo da morte entrou no palácio e matou o filho do Faraó. Imagina a tristeza do Faraó. Ele falou assim, eu não quero saber de vocês aqui. Aí Moisés falou para o povo, vamos embora. De repente, o povo de Deus saiu do Egito. Então, nessa 10ª praga, foi instituída a primeira Páscoa. Entenderam? Agora a tia vai falar também, sabe sobre o quê? A Páscoa, no tempo de Jesus, tá bom? Vamos falar mais rapidinho. Lembrando que a Páscoa ela foi instituída por Deus. E o cordeiro, olha aqui, ó, o cordeiro da Páscoa, ele apontava, sabe para quem? Para o nosso Jesus. Olha, nosso Jesus lindão. Porque Jesus, ele é considerado o Cordeiro de Deus. Por isso tem um versículo lá em João, capítulo 1, versículo 29, que está escrito assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, para vocês verem. Então Jesus, quase, dando a hora dele morrer, o que aconteceu? Ele chamou alguns discípulos e falou assim, vocês vão na rua, encontrem um homem com cântaro. Cântaro é um jarro. E esse homem vai mostrar para vocês aonde vocês vão preparar a Páscoa. Porque o povo de Deus, eles comemoravam essa data. Lá os discípulos prepararam a Páscoa. Alguns discípulos foram lá, prepararam a Páscoa. Olha os discípulos, foram lá, prepararam a Páscoa. E lá tinha, olha, o cálice. Cálice é uma taça. Tinha o pão, Olha o pão, certo? Agora a tia vai explicar o porquê disso. Quando Jesus falou, aqui na palavra dele, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 27. Isso, aqui no versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, e deu graças. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo, pegue e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo, bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Lembra que a tia falou do sangue nos umbrais da porta? E lembra também que a tia falou que Jesus é o Cordeiro de Deus? Então, olha para vocês verem como que a Páscoa é linda. A Páscoa quer dizer o quê? Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue e ele deu o seu corpo, que é simbolizado pelo pão, para nos dar vida, para tirar nós
da vida maldosa. Olha para vocês verem como que Jesus é lindo. Então, a Páscoa não tem nada a ver, crianças, com coelhinho, com chocolate. Não. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus. Assim como na época lá do povo hebreu, o cordeiro, o sangue do cordeiro que eles passaram lá, que o anjo da morte passou e não pegou o povo hebreu, só o povo egípcio, assim somos nós. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Nós fazemos parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que hoje a gente, lá na igreja, a gente faz parte da Santa Ceia. Olha para vocês verem. Então, depois disso tudo, quando Jesus morreu lá na cruz, lá na cruz do Calvário, foi para nos salvar, não foi? Então, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Depois que Jesus morreu, que ele foi lá no sepulcro, ó Jesus, ó, ele foi lá, colocaram uma pedra em cima, do lado de fora do sepulcro, ninguém podia ver Jesus. Porém, Jesus fez uma promessa, e vocês lembram qual? Que ele ia ressuscitar. Passado 3 dias, crianças, olha o túmulo de Jesus, ó, a pedra, o paninho que cobria, olha, o corpo de Jesus. Só que passado 3 dias, o povo esqueceu que Jesus falou que ia ressuscitar. Porém, 2 mulheres, Maria Madalena, tiveram lá no túmulo e viram que a pedra estava, olha, removida. O que será que aconteceu? Olha, quando elas entraram lá, olha aqui, cadê Jesus? Jesus havia ressuscitado, glória a Deus. Jesus, ele ressuscitou, ele cumpriu o que ele falou. Então, crianças, quando Jesus ressuscitou, ele provou para todo mundo, inclusive para um inimigo das nossas almas, para o inimigo das nossas almas, que ele é mais forte, ele é mais poderoso do que a morte. Olha, o nosso Jesus, olha lindo, ó. Jesus é muito lindo, criança. Ele deu a vida dele por nós, ele derramou o sangue dele por nós. Quando Maria chegou lá, ela falou assim, ó, ele não está aqui. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Ele ressuscitou, glória a Deus, aleluias. Então, crianças, não esqueçam, a Páscoa foi instituída por Deus. A Páscoa significa o quê? A libertação do povo, tanto do Egito, naquela época lá, de Moisés, e quanto a nossa libertação. Jesus nos libertou do pecado. A tia vai pedir para vocês gravar esse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está em João capítulo 1, versículo 29. Beijo, crianças. Fique com Deus, a paz do Senhor e até breve.